Bom dia, alunos e alunas. Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Eu não tenho slides para projetar, porque eu estou tentando elaborar o trabalho de vocês, mas a gente vai mudar também de assunto completamente. Então, a gente avançou bastante no curso. A gente conseguiu, né, falar de endogeneidade, de painel, de equações simultâneas, de alguns outros problemas, né, com modelos cross-section. E agora, na verdade, a gente vai até continuar com dados em cross-section, a gente vai seguir por essa linha, mas os modelos que a gente vai, os problemas que a gente vai enfrentar agora no último capítulo do curso, que é o capítulo 17, são problemas que não podem ser, modelos que não podem ser estimados por mínimos quadrados. Então a gente vai ter que ensinar um método de estimação diferente para que vocês entendam o que está acontecendo com aqueles modelos de lá. Bom, então agora no capítulo 17 a gente vai, só para ilustrar um pouquinho, que tipo de variável, né? Variável dependente, a gente vai estimar variáveis dependentes, modelos com variáveis dependentes um pouco diferentes, né? Que a gente chama de modelos com variáveis dependentes limitadas. Então seriam coisas do tipo assim, o y ele pode assumir um valor 0 e 1 apenas, numa situação, né? Onde 1 seria sucesso e 0 fracasso, assim, bem no esquema de uma binomial. Né? Então, nessa situação, a gente pode estimar, por exemplo, se uma firma exporta ou não exporta, se uma pessoa migra ou não migra, se uma pessoa participa do mercado de trabalho, se ela está trabalhando ou gostaria de estar, né? Ou não. Então, entram várias coisas aqui, né? Numa situação em que y assume apenas os valores 0 e 1. A gente tem situações também, nesse capítulo, em que y pode ser o máximo entre 0 e y, uma estrela, né? Então aqui é uma situação um pouco híbrida, né? Que você tem uma decisão, né, de participar ou não, né? Aquela coisa. Só que quando você participa, você observa o que realmente aconteceu. Então, a gente pode usar isso para a teoria de leilões. Então, se a pessoa não dá um lance. Quando ela dá um lance, você sabe o valor do lance. A gente pode usar isso para gastos com filantropia, gastos com alimentação fora de casa, gastos com cultura. São todos gastos que a maioria das pessoas não gasta nada. E quando você observa uma pessoa gastando, você sabe quanto ela gastou. Então não é só aquela coisa, contribuiu com algum tipo de filantropia ou não. Tem isso ali no meio, mas tem também, quando ela contribui, a gente sabe quanto que ela deu, quanto que ela contribuiu. Beleza, então situações dessa. A gente tem situações em que o y, ele assume valores inteiros aqui, positivos e relativamente pequenos, assim, né? Então aqui você pode modelar número de filhos, número de crimes cometidos e assim vai. Então é uma coisa contável, positiva, ainda tem alguns aqui no zero, mas aí tem alguns inteiros contáveis aqui. Né? Bom, várias situações desse tipo. E a gente não vai falar desses modelos ainda, isso é no capítulo 17, é só para ilustrar que com esse tipo de modelo a gente não vai conseguir usar mínimos quadrados, tá? A gente vai ter que usar um outro método de estimação chamado máxima verossimilhança. E é sobre isso que a aula vai ser hoje. Beleza? Então, vou apagar aqui. Vamos lá. Então, o que é máxima verossimilhança? Máxima verossimilhança, eu vou definir em termos gerais, vocês já devem ter uma ideia do curso de PE, mas eu não sei se todo mundo teve uma ideia, como é que foi, então eu vou definir de qualquer maneira. Então aqui, máxima verossimilhança. Bom, primeiro, esse assunto vocês podem encontrar no capítulo 5 do Johnston e de Nardo, que eu vou colocar lá no Moodle para vocês, tá? Então, capítulo 5 do Johnston e de Nardo. Então, só para a gente ter uma ideia do que seja, vamos definir aqui, seja y', y1,
É para ser um vetor coluna, né? Coloquei ele aqui como linha para ficar mais fácil de escrever. Y1 até yn, um n vetor de valores amostrais, tá? Então aqui, um vetor de dimensão n de valores amostrais. Beleza. E vamos aqui chamar esse θ' aqui, θ1, θ2 até θk, um k vetor de parâmetros desconhecidos, tá? Você pensa um k vetor de parâmetros desconhecidos. Eu escrevo só para apagar, né? Porque não dá para deixar isso no quadro. Eu vou chamar aqui de f de y θ a densidade conjunta, né? A densidade conjunta dessa variável aí aleatória y, né? Que aqui assumiu esses valores amostrais. Bom, o que vem a ser a densidade conjunta? Vocês lembram, vocês já estudaram isso, claro, né? Quando a gente assume a amostragem aleatória, que a gente vai assumir aqui, né? A densidade conjunta, ela é o produto das marginais, né? Então a gente tem uma variável que tem lá várias... a gente tem a variável y, que é observada lá, quer dizer, n vezes, digamos, né? Assim. Então a conjunta seria o produto das marginais. A gente escreve normalmente essa f de y θ porque ela é função, claro, da amostra, né, dos dados da amostra, das observações, né, dos valores amostrais e também dos parâmetros. Então, se você pensar em algumas densidades, né, que a gente conhece, a gente pode até falar, por exemplo, a normal, ela é completamente caracterizada por dois parâmetros, né, a média e a variância. Aí se você pega uma Poisson, ela é caracterizada por um parâmetro, que é aquele lambda, que é igual que ele é a média e a variância, né? Eles coincidem, tem essa propriedade. Se você pegar uma binomial, ela é caracterizada pela probabilidade de sucesso e um n. Então, assim, vocês já estudaram várias densidades, né? Aqui no caso a gente vai ver que com máxima verossimilhança não precisa de ser uma densidade, não precisa de ser uma distribuição conhecida, né, como essas todas que eu citei aqui, pode ser uma coisa que você monte, né, mas assim, de alguma forma a estimação de máxima verossimilhança vai se basear numa densidade, tá? Então, numa determinada densidade que ou você monta ou uma dessas conhecidas. Então, eu posso dar um exemplo de uma estimação por máxima verossimilhança que eu tive que fazer uma vez, quando eu fiz mestrado em estatística, junto com o meu doutorado, que era o seguinte, a gente tinha que... era um problema sobre borboletas, sobre, na verdade, um caractere que passava de geração para geração em borboleta, então era um problema genético, na verdade, e a gente tinha que, então, observando como aquilo acontecia, montar a densidade e estimar a probabilidade de, sei lá, um descendente daquela borboleta ter aquele caractere, sei lá, quantas gerações depois. Então, assim, não era nenhuma distribuição conhecida, mas era um problema que resolvia por máxima verossimilhança, que você tem que montar, então, a distribuição, né, e aí a densidade conjunta, né, o produto das marginais, que é isso que a gente faz, e a partir dali, que a gente vai ver como que acontece, né, a partir dali a gente monta um problema de otimização, e a partir então da densidade conjunta a gente acha os parâmetros, né, que ali no caso era uma probabilidade que eu tinha que achar. Aqui a gente vai ver que vão ser parâmetros betas, como a gente vem fazendo no modelo linear, só que agora como os modelos vão ser altamente não lineares, né, os parâmetros vão vir de outras distribuições, né, não necessariamente da normal e tal. Bom, vamos lá. Então, densidade conjunta é isso, né? Então, no caso de amostragem aleatória, a densidade conjunta é o produto das marginais. Basta que vocês lembrem disso, né? E aí a gente monta essa densidade conjunta a partir da densidade marginal, né, da densidade da variável aleatória de interesse. Beleza. Vamos apagar aqui. Na verdade, é só um pedaço. Bom,
essa densidade conjunta aqui, ela tem duas interpretações, tá? Isso que eu quero frisar. Bom, primeiro, é a mais usual, que vocês já conhecem e tudo. Então, as duas interpretações, a primeira seria para um dado θ, um dado vetor de parâmetros, né? E lembrando que para algumas distribuições, né, a gente precisa de dois parâmetros para caracterizá-la, né, como a normal, como eu falei, a média e a variância. Para outras, às vezes, é um parâmetro, mas assim, os parâmetros necessários para você caracterizar a densidade, tá? Então, ela tem uma interpretação que para um dado θ, ela indica a probabilidade de um conjunto de resultados amostrais então ela indica, se observado, né, indica a probabilidade de um conjunto de resultados amostrais. Então vamos lá, vamos aqui dar um exemplo da normal. Vocês não estão acostumados. Se eu pegar uma normal aqui, né, eu digo aqui que ela tem média, os parâmetros dela, né, μ, vamos dizer que seja μ igual a 2, esse sigma 2 aqui, eu nem sei, vamos dizer 4. Então aqui é 2, né, aqui esse ponto aqui é 2, o μ é igual a μ aqui, e aí vamos dizer que tem um ponto de inflexão aqui, talvez você tenha botado grande demais. Vamos dizer que esse ponto de inflexão aqui será 2 desvios padrão, né? Aquela coisa assim. E aí eu pergunto, né? Então eu conheço esses parâmetros, então dado o θ, indica a probabilidade de um conjunto de resultados amostrais ser obtido. Eu quero saber o seguinte, qual é a probabilidade de eu encontrar, de eu fazer uma retirada, né? Assim, de um número que está entre 5 e 6. Aqui é menos, desculpa. Menos 4, né? Então, eu posso botar aqui um 5 e um 6. Eu quero essa probabilidade. A gente consegue calcular essa probabilidade, porque esses dois parâmetros descrevem a curva inteira e eu quero saber a probabilidade de um número estar entre 5 e 6. Vocês já fizeram exercícios desses várias vezes, em PE e tudo mais, né? A gente aqui, como a distribuição é contínua, né, a gente não sabe dizer a probabilidade de um determinado valor, um único valor ser retirado. Mas você consegue calcular a probabilidade aqui de um valor que está dentro desse intervalo, entre 5 e 6. Porque a gente conhece aqui os parâmetros da normal. Essa é a interpretação mais comum de uma densidade conjunta, tá, gente? Deixa eu apagar aqui. Agora, para a máxima verossimilhança, a gente vai usar a outra interpretação, que é uma interpretação também, que seria a seguinte, como função de θ, então eu vou olhar a densidade conjunta como função de θ, condicional a um conjunto de resultados amostrais. Então ela vai ser uma função de θ, e ela vai ser condicional a um conjunto de resultados amostrais. O que vem a ser isso, né? O que vem a ser isso, né? Na verdade, aqui eu vou observar um conjunto de... isso que a gente chama de estimação por density estimation, né? Tem uma forma... Você observa um conjunto de dados... Não, aqui a gente está usando o mesmo conceito. Não é isso que a gente vai fazer em máxima verossimilhança, mas assim, você observa um conjunto de dados. Você sabe que aqueles dados têm distribuição normal. Isso é uma coisa interessante. Ou a distribuição que você achar que eles tenham, tá? Uma distribuição que você mesmo derivou, ou uma outra distribuição conhecida dessas, Poisson, normal, binomial, o que seja. E aí você observa um conjunto de dados, sabe que ele tem uma distribuição. A partir daqueles dados, você vai descobrir quais são os parâmetros. Então, essa é a questão aqui. A partir dos dados, a gente vai descobrir o que são os parâmetros da distribuição. Tá? Então, a gente sabe que segue uma distribuição, a gente não conhece os parâmetros, a gente observa um conjunto de dados e, a partir deles, a gente vai descobrir quais são os parâmetros da distribuição. Esse é o princípio da máxima verossimilhança. A gente usa a função de densidade conjunta, assume a amostragem aleatória. Claro que depois isso pode ser relaxado, mas no curso de mestrado ou doutorado, não, nunca na graduação.
porque aí você vai ter outros tipos de máxima verossimilhança, mas assim, a princípio a gente está assumindo a amostragem aleatória e a gente está assumindo uma distribuição, né, que pode ser uma derivada ou uma que você conheça, e aí, dado um conjunto de dados, a gente vai descobrir quais são os parâmetros dessa distribuição. Então é isso que estimação por máxima verossimilhança faz. E aí, porque a gente vai usar a função de densidade conjunta dessa outra forma, né, como uma função de θ condicional a um conjunto de resultados, a gente vai escrever nossa função de densidade não como f de yθ, mas como L de θy. A gente vai chamar aqui L de θy. Lembra que eu troquei aqui dentro e troquei o F por um L, que L é de likelihood, que é verossimilhança. Essa função aqui, ela é igual àquela outra que a gente tinha escrito, a densidade conjunta, certo? Isso aqui eu vou chamar de função, essa, tá? Função de máxima, desculpa, nem de máxima, de verossimilhança. Opa. Ai, meu Deus, socorro. Isso aqui é um H, gente. Verossimilhança, assim, verossimilhança. Beleza. E o estimador de máxima verossimilhança, então, ele vai se basear nela, né, nessa densidade conjunta, exatamente igual a essa, definição, só que a gente só trocou a ordem aqui, porque aqui a gente vai observar y e vai tentar achar θ, né, com o estimador de máxima verossimilhança. Ele vai se basear nessa função, e basicamente o que ele vai fazer é tentar maximizar essa função L de θy em θ. Ele quer achar o θ que maximiza essa função. Então, basicamente, eu quero encontrar um valor de θ chapéu que maximize a probabilidade de obter os valores amostrais que realmente foram observados. Tá? Então, vou escrever isso aqui é a definição. Ela quer, então, o que essa maximização de uma função de verossimilhança me dá? Ela quer, então, encontrar... eu estou tentando traduzir algumas coisas porque o livro do Johnson de Nardo é em inglês, então não sei quão acessível isso vai ser para vocês, assim, para algumas pessoas, né, pelo menos. Então, eu estou tentando colocar alguns conceitos aqui. Desculpa eu não ter slides, eu estou tentando montar o trabalho de vocês essa semana, então não dá para fazer as duas coisas, gente. Então, encontrar um valor de θ chapéu que maximize a probabilidade de obter os valores amostrais que realmente foram observados. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Bom, então isso o método de máxima verossimilhança se baseia nisso, tá? A gente agora vai fazer alguns e tal, para vocês visualizarem como é que funciona, né? Vai falar de algumas propriedades dele também. É um método, por estatísticos, ele é tão usado quanto o outro, né? Ele pode ser até mais usado, porque ele abrange... você pode usar esse método para estimar qualquer função de densidade, quer dizer, os parâmetros de qualquer função de densidade conjunta, né? Então, imagine, abre muitas portas. E ele tem propriedades bem definidas, que sempre existem. Então, eu vou falar das propriedades aqui, então, para vocês pensarem, se vocês acham um econometrista que acha qual que é o estimador de máxima verossimilhança de uma determinada distribuição que ele montou, que exista, ele ganha de presente todas essas propriedades. Ele não precisa de provar tudo isso. Toda vez que ele entendeu que ele vai estimar. Ele achou um estimador de máxima verossimilhança, aquelas propriedades vêm de presente, e vocês vão ver que são propriedades bem interessantes. Eu vou mostrar aqui agora algumas propriedades, tá certo? Então vamos lá.
Antes de falar das propriedades, deixa eu só falar o seguinte. A gente normalmente, essa é a função de verossimilhança, tá? Normalmente, o máximo, quer dizer, é verdade, né, porque é uma transformação monotônica, né? O máximo da função de verossimilhança é o mesmo máximo da função de log verossimilhança. Então, a gente tende a linearizar essa função, Ln de L aqui, essa é a log verossimilhança, e os máximos coincidem. Então, a gente normalmente trabalha com a função de log verossimilhança. Essa aqui é log, esse palavrão aqui, né, não é difícil. Log verossimilhança, ao invés de trabalhar com a função de verossimilhança. E a gente vai ver que vai facilitar muito trabalhar porque ali a gente acaba trabalhando com um somatório, né? A gente pega as marginais e aí quando a gente logaritmiza, a gente pode usar um somatório para pegar a conjunta. E se a gente trabalha com ela não logaritmizada, a gente tem que trabalhar com produtório. Isso aí é muito mais complicado. Então, é praxe trabalhar com a função de log verossimilhança ao invés da função de verossimilhança, tá certo? Então, agora sim, agora vamos falar das propriedades. Bom, propriedades. Bom, olha lá. Tudo que a gente ganha de presente, tá, gente? Então, propriedades aqui é do estimador, né? Do estimador e do processo de estimação por máxima verossimilhança. A primeira delas é consistência. Então, o estimador de máxima verossimilhança, que eu estou chamando de teta chapéu, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que Plin, então, ele converge em probabilidade, tá? Para o parâmetro populacional. Então, teta chapéu é o estimador de máxima verossimilhança. Beleza. Outra coisa, outra propriedade, então, ele é consistente. Então, uma coisa a anotar, as propriedades de pequena amostra do estimador, eles não têm propriedades de pequenas amostras, então aquela coisa de ser não viesado, aquela coisa toda não existe. Mas ele tem todas essas propriedades, várias propriedades desejáveis de grandes amostras, então consistência, normalidade assintótica, várias coisas. Assim, ele é o estimador de variância mínima e assim vai. Então, mas propriedades de pequena amostra realmente não tem. Então, você não vai dizer que um estimador de máxima verossimilhança é não viesado, você não consegue mostrar essas coisas, é tudo propriedade de grande amostra, tá? Então, vamos lá. Normalidade assintótica é outra. Então, olha que interessante, você encontra o estimador lá, que nem eu encontrei lá o estimador de máxima verossimilhança da probabilidade de uma borboleta, da bisneta de uma borboleta ter, sei lá, uma pinta azul, foi mais ou menos isso. E eu ganho que esse estimador é consistente e que ele tem distribuição normal. Eu posso fazer inferência usando a distribuição normal. Imagine se eu tivesse que provar isso. Não, isso era um exercício do mestrado. Então, normalidade assintótica é uma coisa que eu recebo de presente aqui. Então, eu digo o seguinte, que esse teta chapéu é uma normal, média teta e variância, isso aqui eu vou falar desse conceito para vocês. A gente não vai usar esse conceito, tá? Inverso da matriz de informação. Mas esse conceito pode cair no PEC, né? Assim, é uma coisa para quem estudou minimamente máxima verossimilhança, deve saber o que é uma matriz de informação, né? E, consequentemente, né, poder mexer com o inverso dela. Então, aqui é outra coisa, a gente acha também a variância do estimador de máxima verossimilhança, né, calculando essa matriz aqui, tá? Então, vou dizer o que ela é, minha letra tá tão ruim, gente. I teta é o que a gente chama de matriz de informação. E ela pode ser calculada de duas formas. Ela pode ser a esperança. Isso aqui é sempre notação matricial, porque o θ pode ser um vetor, tá, gente? Pode ser mais de uma coisa. A gente vai ver, na verdade,
se a gente usar o estimador de máxima verossimilhança para o nosso modelo linear, lá, y igual a x beta mais u, né, x beta matriz, o beta é um vetor, né? Na verdade, o beta vai ser um vetor com k parâmetros e eu ainda tenho que estimar o sigma 2. Então, eu vou estar estimando k mais 1 parâmetros. Os k betas e mais o sigma 2. Então, no meu caso do modelo linear, o θ vai ter k mais 1 parâmetros. Então, ele pode ser realmente um vetor. Isso aqui tem uma linha aqui, isso aqui é um jeito de calcular. A gente normalmente não usa esse, a gente usa esse aqui. Menos esperança. Esse aqui, por incrível que pareça, com a segunda derivada, ele é mais fácil de calcular. Então, é menos a esperança da segunda derivada, né? E aqui a gente vai ver que se a gente tiver vários componentes no θ, a gente tem que fazer meio umas derivadas cruzadas. Bom, o que é isso, né? O que é dl? Lzinho é a função de log verossimilhança, tá? E o que é dl dθ? dl dθ é isso aqui. Deixa eu escrever em algum lugar aqui. Bom, esse mini quadro fica difícil, né? Então, a gente está aqui falando disso, né? Deixa eu só colocar rapidamente aqui o que é dl dθ. dl dθ, esse vetor aqui, ó, dl dθ1, dl dθ2, dl dθk. Assim, né? K é a dimensão do θ. Então é isso, esses vetores de derivadas parciais. Beleza. Ai, ai. E o que é isso aqui, né? Isso aqui é a matriz hessiana. Esse d ao quadrado L, d, θ', ele vai ser isso aqui. Bom, se eu conseguir escrever aqui, né? d ao quadrado L, dθ1 ao quadrado, dθ2 ao quadrado, aqui, pontinhos, 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 dl aqui, dθk ao quadrado. Beleza. E aqui os produtos dθ1, dθ2, ali até dθ1, dθk. E aqui, vou escrever só aqui embaixo, porque realmente não cabe. E aqui vai ser dθk, dθ1. Beleza. Então, aqui seria dθ1, dθ2, dθ1, dθ3, até dθ1, dθk. E aqui seria, né, ela seria uma matriz simétrica. Essa aqui é uma chamada de matriz hessiana, né? Beleza. Então, bom. Então, a normalidade assintótica vem com isso, né? O estimador de máxima verossimilhança tem distribuição normal, com média o parâmetro populacional, né? Ele é consistente e tudo, e a variância é o inverso da matriz de informação. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui de calcular uma matriz de informação, mas, bom, vamos lá. A terceira propriedade seria eficiência assintótica. Então, ele é eficiente. Então, o que quer dizer isso? Dentre os estimadores que são consistentes, ele é o de menor variância. Por isso que é eficiência assintótica. A eficiência é sempre um conceito relativo. Você vai comparar dois estimadores. Você pode falar de eficiência não assintótica, então você está comparando dois estimadores que são não viesados, e aí o eficiente é o que tem menor variância. Eficiência assintótica, você está comparando dois estimadores que são consistentes, né? Porque consistência é uma propriedade assintótica. Dois estimadores que são consistentes, e então o eficiente é o que tem menor variância. Então, o estimador de máxima verossimilhança é o estimador de menor variância dentre os estimadores consistentes, né? É isso quer dizer. Eficiência assintótica, invariância, uma outra coisa. Vamos lá, deixa eu só botar mais essas duas propriedades. Então, a propriedade 3 é eficiência assintótica. Então, quer dizer que raiz de n converge em distribuição para
É isso, quer dizer... É bom, o jeito que eu estou escrevendo não é o jeito que... Bom, aqui vocês teriam que saber. Então, basicamente, o que isso quer dizer é que o estimador de máxima verossimilhança, né, então vou dar assim, θ de máxima verossimilhança, tem variância mínima na classe de estimadores consistentes, na classe de estimadores consistentes e assintoticamente normais. Ó. Perfeito. Bom, acho que chega de propriedade, tem várias outras aqui, mas assim, acho que essas são suficientes para vocês verem que como a gente ganha muito com essa estimação de máxima verossimilhança. Por isso que é tão difundida, né? Assim, é uma coisa que existe há mais de um século, quer dizer, existe há muito tempo. E os estatísticos usam tanto quanto. MQO, né? Usam muito, talvez até mais, né? Porque eles estimam modelos bem mais complexos. Nem sempre regressão, nem sempre isso. Bom, então o que a gente tem aqui? Vou parar o vídeo para começar o próximo. Então a gente tem um método de estimação que se baseia a princípio, tá? Em amostragem aleatória, mas que sempre se baseia em alguma distribuição, ou que você conheça, ou que você derive, assim. E aí, esse método de estimação é uma maximização de uma função de densidade conjunta, que a gente chama de função de verossimilhança. Na verdade, a gente acaba maximizando o log da verossimilhança, porque eles têm os máximos coincidem, tá? E é mais fácil de trabalhar. A gente vai dar um exemplo agora, no próximo vídeo, como estimar um modelo por máxima verossimilhança, tá bom? E depois a gente vai ter mais um vídeo para falar dos testes assintóticos, que são os testes que meio que se derivam dessa estimação aí, né, que vocês vêm usando, na verdade. Vocês já usaram o teste de LM várias vezes ao longo do curso, só que eles nunca falaram de onde vem, né, aquela coisa toda. Então, e esses testes, assim, economistas usam muito, né, porque a gente acaba usando esses modelos, né, e em econometria, e é legal vocês saberem de onde vem. Então vem esses 3 testes assintóticos também com essa teoria. Então na verdade vão ser 3 vídeos para esse tópico. Vamos parar esse por aqui.